Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do ServiceE. Hoje é o dia 9 na sequência, né? E os dias anteriores a gente falou bastante aqui da janela armazenamento de pontos. Espero que vocês tenham conseguido compreender e espero que esteja dando resultado aí no seu dia a dia com o RTK. E hoje, como eu prometi, a gente vai falar só do botão Offset. Porém, esse botão Offset não é o único offset que o ServiceE permite que a gente esteja utilizando, tá? Esse é uma ferramenta offset que ele nos fornece aí. Então, além dele, nós temos aqui também na mesma aba levantamento, nós temos a opção 4 implantar offset. E aqui dentro do mapa também a gente tem uma outra forma de utilizar o offset, que é exatamente essa aqui. Tá? A gente vai estar trabalhando nessas duas ferramentas a mais futuramente. Hoje a gente vai estar focando aqui dentro da parte da armazenagem de pontos mesmo, nesse botão Offset, tá legal? Então, clicando aqui nele, nós vamos ter essas quatro abas aqui na parte de cima, que na verdade a gente vai estar utilizando só essas três: Offset, Resultados e Método. Temos também essa aba Laser, porém ela é específica para quando você utiliza um equipamento laser, no caso uma trena a laser, né, da marca Leica, da série Disto, que se você tiver essa trena, ela é compatível com as coletoras e com o ServiceE para você poder estar fazendo o levantamento de pontos inacessíveis. Através dela você faz a leitura e você consegue obter a coordenada do ponto que você refletiu lá através desse equipamento a laser. Se você tem uma trena disto da marca Leica, quiser mandar um e-mail para mim, a gente pode se aprofundar aí nele, tá? Hoje a gente vai estar, não vamos trabalhar com ela, vamos trabalhar só com essas três abas aqui. Quando você clica no botão Offset, primeiramente você tem que definir o método que você vai estar utilizando o Offset. Para quem não conhece, o Offset nada mais é do que um deslocamento do seu ponto. Tá? Então ele tem várias informações para você poder estar direcionando ele através de azimuth, através de referência, mas é exatamente um afastamento do ponto da onde você está. E a gente tem esses três métodos aqui nessa ferramenta. Temos esses três métodos para utilizar essa ferramenta. Temos aí distância e ângulo, interseção e dois pontos. Então esses são os métodos. Quando ele está assim inativo, é porque ele está selecionado, tá? Então na aba Offset aqui é onde você vai preencher as informações para obter o resultado. Que o resultado é onde você armazena a informação que você sugeriu aqui para o software fazer o cálculo. Então, selecionado o método, a segunda parte é vir aqui na aba Offset e preencher então essas informações, que ele nos dá aqui, ó, o Offset horizontal, que nada mais é que a distância. Então, vou colocar aqui como exemplo, vamos supor que eu queira um offset, um afastamento aí do meu ponto de 10 metros. Offset azimuth. Nesse caso, através desse método distância e ângulo, ele solicita que você dê um azimuth aqui. Eu vou colocar como exemplo 180 graus. Agora, azimuth em relação a quê, né? Ele dá também a referência, ele permite que você escolha a referência. Se você for, por exemplo, utilizar sua referência como o norte e você colocar 180 graus, 10 metros, né, a 180 graus do norte, o que ele vai acontecer? Ele vai jogar 10 metros para baixo do seu ponto. E esse ponto é exatamente o ponto onde você está com o equipamento naquele momento. Então são duas formas que o ServiceE utiliza como referência. Primeiramente a referência em relação ao sentido, né? Que no caso ele está utilizando o norte, e o seu ponto que você está com o equipamento naquele momento, que é o ponto zero, correto? E quando você está com esse ponto em determinado lugar, você clica aqui nesse botão ler GPS para ele atualizar a coordenada, para ele armazenar a coordenada e fazer esse cálculo aí do offset. Esse ler GPS você pode clicar a qualquer momento, pode preencher as informações e clicar aqui, ou pode clicar no botão e já clicar aqui no ler offset, não tem problema nenhum. O que importa é se ele realmente está no lugar correto. Tá? Preencheu as informações aqui, distância, sentido, referência e obteve aí a posição do seu equipamento. Quando você preenche essas informações, você pode estar conferindo no service, qual que é o cálculo que o ServiceE está fazendo. Se você clicar aqui no globinho, ele vai te dar exatamente aquelas informações que você preencheu. Então ele é muito inteligente, ele já fez o cálculo e está te perguntando se é realmente isso que você quer. O P1 é o ponto onde você está com o equipamento. O norte é a nossa referência, ele não vai aparecer, né? E então ele está te dando esse ponto, ele está dando um ponto de interrogação, perguntando se é realmente isso que você quer. Se for, legal, a gente pode voltar aqui e estar armazenando esse resultado.
Então a gente estava no offset, né? E bom, chegamos no resultado que a gente queria, que era 180 graus. Você pode estar armazenando aqui ele na aba resultado, você preenche as informações aqui e armazena, ele vai jogar na sua lista de pontos lá. Agora eu vou mudar aqui, por exemplo, o azimuth, para você poder fixar melhor ainda a relação à posição, tá? Então eu estou informando para o SurfSec que eu quero 90 graus a partir do norte como referência, né? Então eu clico aqui no globinho novamente e ele já me calculou aí 90 graus. Então o norte normalmente é aqui para cima, né? O ponto e 90 graus, o ponto que a gente está calculando no offset, correto? Voltando aqui, vou armazenar esse resultado, você preenche o ponto, preenche o número do ponto, né? A altura da antena, aqui diferença vertical, por exemplo, eu quero esse ponto a 10 metros 90 graus, porém eu quero que ele seja 2 metros mais alto do que o ponto que eu estou nesse momento, que é exatamente isso aqui. Pode voltar aqui no globinho novamente, ó. A cota dele é 119,100, como eu joguei 2 metros a mais, ele está calculando aqui 121,100. Aí preencheu essas informações, vou colocar aqui ponto 1 e eu vou deixar a descrição aqui offset, né? Você pode colocar aqui você quiser e vou armazenar ele. E você vê que esse é o intuito do offset, é o afastamento. Você está com o equipamento nessa posição, ele afastou exatamente 10 metros em relação ao norte, 90 graus, tá legal? E dentro da mesma ferramenta, dentro do mesmo método, né, distância e ângulo, a gente pode utilizar uma outra referência, que pode ser o seu próprio ponto, o ponto 1. Ao invés do norte que estava aqui, você pode selecionar sua referência aqui como na lista, né, o ponto 1, ou no desenho. Vamos supor que você queira selecionar o ponto 1, né, a partir do desenho, só clicar nesse botão e supondo então que você queira aí dar um afastamento de 5 metros a 90 graus desse ponto 1, exemplificando aí um terreno. Vamos supor que você queira locar um terreno que ele seja quadrado 90 graus, partindo de um ponto de referência, um muro, um poste, qualquer coisa que seja, você pode estar fazendo essa locação com um único ponto em campo. Então definiu aqui, ó, o meu ponto 1 é a minha referência, não é mais o norte, né? Então ele vai mudar um pouco, 5 metros 90 graus, se você clicar no globinho aqui, você vai ver as informações, ó. Ponto 1 como referência, eu estou com o equipamento aqui, ele jogou 90 graus e a gente pode estar armazenando esse ponto também. Então esse método distância e ângulo é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. E esse segundo método, intersectar, quando você clica nele, você já consegue ver que no botão offset, aqui na aba offset, que as informações a serem preenchidas para obter o resultado já se alteram. Aqui, nesse método intersectar, ele vai fazer intersecção através do seu alinhamento que você definir. Vamos imaginar uma cerca. Tá? Aí você está no início dessa cerca e você faz o ponto no início dela para fazer a partida, né, do seu alinhamento. Aqui você faz a leitura de 2 pontos para definir esse alinhamento que vai ser a sua referência. Então você fez a leitura aí do primeiro ponto, clicando aqui, vai no final da cerca, ou que seja um muro, uma guia ou alguma coisa que você queira definir, e faz a leitura do segundo ponto para obter assim esse alinhamento, correto? E a interseção vai ser no centro, exatamente no centro desse alinhamento. Então vamos supor que no centro desse alinhamento você queira jogar, por exemplo, 2 metros para cada lado. Tem que ser 2 metros aqui na distância 1 e 2 metros aqui na distância 2. É um exemplo simples para você entender como é que funciona. Configuração é aquela parte de equipamento a laser que a gente não vai entrar, então não precisa acessar aqui. Então fez a leitura do ponto 1, fez a leitura do ponto 2, definiu o seu alinhamento da distância que você quer, que vai partir do eixo desse alinhamento, e você vem aqui no globinho para você poder entender o que ele está calculando. Ponto 1, ponto 2 é o seu alinhamento, tá? P1, P2, e 2 metros para cada lado foi exatamente esse resultado que ele está te dando aqui, ó, A e B. E se for isso mesmo, você volta na aba resultados para você poder armazenar esses pontos. Então vamos supor que a gente queira armazenar o ponto A, você seleciona ele aqui, define a nomenclatura, a descrição e clica em armazenar. Clicou em armazenar e se você quiser também salvar o ponto B, se for necessário, selecionou o ponto B, armazenar, mesma coisa, e pontos armazenados. Então está aí utilizado
o offset intersectar. Ele não armazena os pontos P1 e P2 porque é um alinhamento que você definiu naquele momento. Ele só define aí o ponto 3 e o ponto 4 a partir dessa interseção. Que essa interseção nada mais é do que exatamente o centro do seu alinhamento a 90 graus e 270. Ele vai fazer esse cruzamento, tá? Definindo esses dois pontos aí. E o nosso último método nesse botão de offset aí é a partir de 2 pontos, que eu acredito, na minha opinião, é que vocês mais vão utilizar. Definiu aqui o método 2 pontos, clicou em offset, vai perceber que mudou também as informações aqui do offset. Então, cada método que você define, as informações para ser preenchida aqui na aba offset se alteram também. Esse método 2 pontos, ele é semelhante a algumas estações totais. Esse, na verdade, é mais legal mesmo de ser utilizado. Você define um alinhamento e o alinhamento é para você realmente ter uma direção, tá? E a partir do ponto 2, que ele vai ser o ponto inicial, ponto 0, você define uma distância. Vamos supor, eu quero 2 metros do ponto 2 e você define a direção em relação ao seu alinhamento. O alinhamento vai ser esses pontos que você vai definir. Se você quer contínuo, ele vai dar sequência no mesmo alinhamento a partir desses pontos. Se você quer para a esquerda, em relação ao ponto 2, se você quer à direita, em relação ao ponto 2. Então vamos dar um exemplo, vou coletar um ponto aqui, exemplificando aí um muro, né? Então o ponto 1 seria o início desse muro e o ponto 2 a gente estaria caminhando até o final desse muro. Vamos fazer a leitura dele para obter esse alinhamento com a distância e tudo. E vamos supor então que a gente queira dar um offset continuando esse alinhamento, ou seja, quero continuar a medida desse muro nesse mesmo alinhamento e vamos ver o resultado que ele vai obter. Então ponto 1, ponto 2, 2 metros na continuação desse alinhamento vai ser exatamente aqui. Você pode estar armazenando esse ponto que ele vai estar com ponto de interrogação. Agora se você quiser, por exemplo, para a esquerda, clica na setinha aqui para baixo, coloca a esquerda, vem no globinho e você vai conseguir ver aí, ó, ponto 1, ponto 2 o alinhamento. A partir do ponto 2 ele vai jogar 2 metros para a esquerda. Então, finalizado aí, pessoal, esses são os métodos que você pode estar utilizando no momento do seu levantamento para jogar um offset de um ponto qualquer. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.